Olá, povo de Deus! A palavra que eu tenho para a sua vida hoje, no devocional de hoje, está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, que vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, subiu ao monte para estar sozinho. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só, e ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Gente, que palavra poderosa o Senhor me deu no dia de hoje, que vai dizer a respeito dos discípulos quando estava ali no meio do mar, enfrentando uma tempestade em apuros. O contexto vai dizer que após a multiplicação dos pães, Jesus ele vai se retirar para ficar sozinho. Afinal, João Batista havia morrido. E João Batista, aquele que havia preparado o caminho da redenção, aquele que havia preparado o caminho do Senhor. E agora João Batista, ele está morto, e Jesus ele está triste ainda por causa da morte de João. E Jesus ele vai se retirar para ficar um pouco sozinho, para ali, quem sabe, chorar, né, o seu luto ali por causa de João, e também para orar. E ali Jesus vai ordenar aos discípulos que entrem num barco e vai adiante. Para onde? Para o outro lado, para Genezaré, porque ali em Genezaré também Jesus cumpriria uma missão naquele lugar. Mas Jesus coloca os discípulos no mar, mas Jesus não vai estar naquele momento com eles no mar. E quando os discípulos estão no meio do mar, vai vir uma grande tempestade. E essa tempestade vai vir de forma ao contrária. E os discípulos vão ter dificuldade de remar. E os discípulos, eles vão ter ali uma certa dificuldade para estar remando aquele barco para chegar do outro lado. Eu entrego aqui a palavra de Deus para a sua vida que está aí me ouvindo aí do outro lado. Quantas das vezes você tem se encontrado em apuros? Quantas das vezes você tem se encontrado em situações difíceis? Quantas das vezes você tem se encontrado como um discípulo que estava no meio do mar, enfrentando lutas, enfrentando provações, enfrentando dificuldade? E muitas das vezes você pensa que você vai perecer, que você não vai conseguir, que você não vai ter forças para vencer essa adversidade, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai ao encontro dos discípulos quando eles achavam que ia perecer, quando eles achavam que ia afundar, quando eles achavam que não ia suportar. Jesus vem ao encontro deles, aleluia, por cima das águas. É no momento que você acha que você não vai conseguir, é no momento em que você acha que você não vai aguentar, é nesse momento que Jesus aparece, é nesse momento que Jesus aparece para te fortalecer e para te dizer que você não está só, para te dizer que você não está sozinho, para te dizer que você não vai perecer, que as tempestades da vida que você está passando, que as lutas que você está enfrentando não é para a sua morte, não é para a sua derrota, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, seja glorificado na sua vida, aleluia. E ali quando os discípulos achavam que não ia aguentar, que não ia suportar,
Jesus vai ao encontro deles por cima das águas. E o Senhor está indo ao seu encontro nesse dia. Ele está indo ao seu encontro neste dia. Creia que Ele está te fortalecendo. Creia que Ele está aí, segurando a sua mão, dizendo: você não vai afundar. Você não vai perecer, porque eu estou contigo. Eu estou contigo no meio dessa situação. Isaías 43:3 vai dizer bem assim para a sua vida, em Isaías 43, vou ler aqui para você, mas agora assim te diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, e quando passares pelas águas eu estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, e quando passarem pelo fogo não te queimará, e nem as chamas arderá em ti. Aí o Senhor está falando com você: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Para que você vai ter medo? Para que você vai ficar preocupado? Se o Senhor teu Deus é contigo nesse deserto, se o Senhor teu Deus é contigo aí nesse vale, nessa situação a qual você se encontra, que você acha que você não vai suportar, entrega nas mãos do Senhor aí tudo aquilo que está tirando a tua paz. Entrega nas mãos do Senhor tudo aquilo que está tirando o teu sossego, tudo aquilo que está tirando o teu sono. Creia que Ele está contigo por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus está vindo ali por cima das águas, aí eles vão dizer assim: mas o que é aquilo que está vindo aqui? Já nos basta a tempestade que a gente está enfrentando, e agora a gente está vindo a ter fantasmas, porque eles não estavam crendo que era Jesus que estava vindo ali. E ali Jesus vai dizer assim: não tenha medo, porque sou eu. E o Senhor está falando para você no dia de hoje: não tenha medo, porque sou eu. Não tenha medo, porque sou eu que estou agindo sobre a sua vida. Sou eu que estou trabalhando ao seu favor. Não tenha medo, porque eu estou trabalhando na sua vida. Aleluia. E aí Pedro vai dizer assim: Senhor, se és tu mesmo, me deixe ir contigo por cima das águas. Aí o Senhor vai dizer: vem Pedro, vem ter comigo por cima das águas. Vem Pedro, que eu vou te mostrar o meu poder. Vem Pedro, que eu vou te mostrar, aleluia, as minhas maravilhas. Vem Pedro, que eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. O Senhor está falando para você: vem comigo, anda comigo por cima dessas águas. Fica tranquilo, fique em paz, vem caminhar comigo por cima das águas, que eu vou te mostrar o meu poder, vou te mostrar, aleluia, as minhas maravilhas, aleluia. O Senhor está te chamando no dia de hoje: vem, começa a andar por cima dessas águas, começa a andar por cima dessa situação, começa a passear por cima dessas lutas, por cima dessas adversidade. Começa agora a andar por cima e veja: eu posso fazer tudo, eu posso todas as coisas. O Senhor está falando para você no dia de hoje: começa a andar por cima dessas guerras, começa a andar por cima dessas lutas. Você não vai perecer, você não vai morrer, aleluia, você não vai afundar, porque eu estou com você por cima dessas águas, eu estou com você por cima dessas lutas, eu estou com você por cima dessas adversidades, eu estou com você por cima, aleluia, de toda essa situação. E aí Pedro, ele começa a andar. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele começa a andar por cima das águas, ali o vento começa a bater mais forte em Pedro. E quando o vento começa a bater mais forte, ele começa a ter medo. E agora eu vou perecer, e agora eu vou cair. Aí ele esquece de quem está na frente dele, ele esquece de quem está na sua frente, ele começa a perder o alvo, e ele começa a perder o foco. Em nome de Jesus, a partir de hoje, não perca o alvo, não perca o propósito. Continue olhando para frente, continue olhando para o alvo, continue olhando para o propósito, porque quem está na sua frente é maior. Quem está na sua frente é maior do que qualquer luta. Quem está na sua frente é maior do que tribulação. Quem está na sua frente é maior do que qualquer adversidade. Quem está na sua frente é maior, é soberano, é sobre tudo e todas as coisas. Não perca o seu foco, não perca o seu alvo, porque Pedro, quando ele começou a observar os ventos, quando ele começou a observar ali o vento balançando ali a sua roupa para lá e para cá, ele meio que
perdeu o foco, perdeu ali o sentido de quem estava na sua frente e ele começou a afundar. É assim que acontece quando a gente perde o alvo, quando a gente perde o propósito, quando a gente perde o foco. Aí a gente começa a se afundar, a gente começa a se preocupar demais, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente fica preocupado, a gente fica assustado, a gente se sente atribulado, a gente se sente fraco, a gente se sente como se a gente não fosse nada, porque a gente está perdendo ali o foco, está perdendo ali o alvo, o propósito ali, o objetivo. Mas em nome de Jesus, em meio a essas tempestades, olha apenas para frente, olha apenas para o alvo, autor e consumador da nossa fé. E ali Pedro, ele clama a Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí o Senhor pega Pedro pela sua mão, levanta Pedro e coloca Pedro de pé. Novamente Pedro não vai afundar, porque Jesus estava ali na frente dele, porque Jesus estava ali naquela situação, quando ele achou que ele ia afundar, e ali ele clama a Jesus e o Senhor ali dá o livramento para Pedro, e ali Jesus vai junto com Pedro e entra dentro do barco e atravessa com os discípulos para o outro lado do mar. E então que esta palavra venha ficar na sua vida, que esta palavra venha ficar na sua mente, no seu coração. Não perca o alvo, não perca o propósito, mesmo que você esteja passando pelos momentos mais difíceis da sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas a mesma nos motiva dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em nome de Jesus, tenha bom ânimo, se esforça, aleluia, não perca o propósito, não perca o alvo, aleluia, coloque a tua confiança cada dia em Deus e creia que Ele vai fazer acontecer na sua vida, e creia que Ele vai abrir a porta que você precisa, e creia que Ele vai agir naquilo que você precisa que Ele venha agir, e creia que Ele vai fazer milagres na sua vida, e creia que Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, quando você colocar a sua fé em ação e acreditar que o Senhor, teu Deus, está no controle da sua vida, está no controle de tudo. Quando você se entregar para Ele verdadeiramente e dizer assim: Senhor, toma a direção da minha vida, Senhor, toma a direção dos meus planos, toma a direção dos meus sonhos. Quando você entregar totalmente a sua vida, o seu coração, entregar tudo aquilo que está tirando o teu sossego nas mãos de Deus, pode ter certeza, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais pleno, você vai ficar mais confiante, porque você sabe que o Senhor, Ele está agindo ao seu favor, porque você sabe que o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida. Então descansa o teu coração, fique tranquilo, porque Ele está contigo em qualquer situação. Amém? Receba essa palavra no dia de hoje em nome de Jesus. Você que ainda não me segue aí, tá? Me segue aí nas redes sociais, se inscreve aí no canal aí, ative o sininho para você receber diariamente uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe de forma poderosa.